Iremos trabalhar a pontuação. Os sinais de pontuação são recursos da linguagem escrita, ok? Eles têm uma função muito importante, porque são como demarcadores de unidades e sinalizadores de limites nas estruturas das palavrinhas, não é? Dos sentidos que a gente decodifica nesse texto escrito, ok? Então vamos entender melhor observando os exemplos. O ponto serve para indicar o final de uma frase declarativa. Gosto de sorvete de goiaba. Eu estou declarando que gosto do sorvete. No final eu coloco o ponto. E também serve para separar períodos. Por exemplo, fica mais um tempo. Ainda é cedo. Observe que nesses dois casos eu coloquei o ponto aqui, ó, para separar esses dois períodos, essas duas pausas, ok? 2 pontos. Iniciar a fala de personagens. Por exemplo, eu falo, o aluno respondeu, ó, 2 pontos. Aí vem a fala do personagem. Parta agora, ok? Observe aqui o uso dos 2 pontos. Na verdade, hoje eu estou ensinando alguns macetes básicos, mas você vai ver ao longo do tempo, dos anos, das fases das séries, que a gente pode usar os 2 pontos em várias outras situações, tal como outras pontuações que eu irei mostrar nesse vídeo. Observe, os 2 pontos também podem ser usados em enumeração ou sequência de palavras que explicam ou resumem ideias anteriores. Por exemplo, esse é o problema dos caixas eletrônicos. 2 pontos, observe. Não tem ninguém para auxiliar os mais idosos. Observe que aqui eu remeti uma ideia anterior. Eu estava falando do caixa eletrônico, ok? Observe outro exemplo. Anote o número do protocolo. Aqui os 2 pontos de novo. E depois o número do protocolo. Os 2 pontos também podem ser citados em uma citação direta. Ser colocados. Por exemplo, como já dizia Vinícius de Moraes. 2 pontos, observe. Que o amor não seja eterno, posto que a chama, mas que seja infinito enquanto dure. Observe que antes de fazer, né, essa declaração, eu coloquei aqui os 2 pontos, né, para dar essa margem do que o autor, do que o personagem ou do que a pessoa vai falar depois. Então, agora reticências. Ela indica dúvida ou hesitação. Observe. Sabe, andei pensando em uma coisa, mas não é nada demais. Observe, eu tive dúvida e hesitei. Então, é como se desse a ideia de palavras que eu poderia ter falado e não falei. Também serve para interromper uma frase incompleta, sintaticamente. Como assim? Quem sabe se tentar mais tarde? Terminei de falar, mas dá a ideia que eu iria falar mais outra coisa. Então, eu colocar reticências para completar esse pensamento neste caso. E temos também o ponto de exclamação, que é usado após o vocativo. Como assim? Ana, boa tarde. Tá vendo? Final de frases imperativas. Cale-se. E após a interjeição. Ufa, que alívio. E tem outros exemplos também que usamos a exclamação. Só que esses eu coloquei aqui para que você possa verificar, porque são os mais frequentes. Também podemos encontrar o ponto de interrogação. Ele é usado em perguntas diretas. Quantos anos você tem? São perguntas que fazemos, né, diretamente. E também, às vezes, aparece como um ponto de exclamação para enfatizar o enunciado. Não brincas, é sério? Você já viu, né, esse tipo de exemplo, que às vezes é usado a interrogação e a exclamação. Observe que ele enfatiza o enunciado, né? De forma que parece que está perguntando e exclamando ao mesmo tempo. Não brinca, é sério? Não é? Temos a vírgula. Essa pontuação é usada em muitos momentos, mas eu vou apresentar apenas alguns para vocês. Ela é utilizada com o objetivo de separar. Ana, traga os relatórios. Ok? O tempo, meus amigos,
é o que nos confortará. Observe, em cada pausa de pensamento aqui, neste caso, eu coloquei a vírgula. E tem também aqui, ó, ela é utilizada com o objetivo de separar os apostos. Como assim? Valdirene, minha prima de Natal, ligou para mim ontem. Observe, eu falei dessa tal Valdirene. Expliquei que ela morava em Natal. E falei que ela ligou para mim ontem. Observe que na mesma frase eu consegui fazer essa dinâmica usando a vírgula. Caio, o aluno terceiro ano B, faltou a aula. Observe que também a vírgula é usada aqui para separar os apostos. Então, e o ponto e vírgula, Pro? Quando é usado? Utilizamos o ponto e vírgula para separar os itens de uma sequência de outros itens. Por exemplo, antes de iniciar a escrita de um texto, o autor deve fazer as seguintes perguntas: o que dizer? A quem dizer? Como dizer? Por que dizer? Então, o ponto e vírgula, nem todos conseguem ter essa facilidade em empregar ele no texto. Às vezes você emprega a vírgula achando que é o uso do ponto e vírgula, mas não é. Observe que sempre que separar itens, que iremos falar na sequência de outros. Então, tem coisas que vocês ainda não entendem como fazer esse emprego, mas é importante que vocês saibam dessas dicas, para que quando vocês forem fazer esse tipo de texto escrito, vocês possam fazer da maneira correta. Temos também o travessão que iremos apresentar para você. Utilizamos o travessão para iniciar a fala de um personagem no discurso direto. A mãe perguntou ao filho. Quando o personagem vai falar no texto escrito, colocamos o travessão e a fala desse personagem. Já lavou o rosto e escovou os dentes? Ok? E temos também a aspas. As aspas são utilizadas com as seguintes finalidades. Observe. Para isolar palavras ou expressões que fogem à norma culta, como gírias, estrangeirismos, palavrões, neologismos, arcaísmos e expressões populares. A aula do professor foi irada. Observe, essa palavra irada fica parecendo que está fora do contexto, mas ele quis se referir a algo que estava acontecendo. Então é uma gíria. Então, para colocar esta palavra dentro da frase escrita, eu vou usar a aspas. Ele me pediu um feedback. Feedback é uma palavra, não é? Estrangeirista. Na verdade, estrangeirismo, né? Falar de maneira correta. Eu já estou fazendo neologismo agora. Então, esse feedback no texto, quando você for colocar por escrito, você tem que colocar aspas para se referir a essa palavra. Ok? Observe, ele me pediu um feedback da resposta do cliente.